vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. Livramento e um novo nome. Essa parte é muito importante. E essa? Que boa ideia você teve, querida, de pedir que o Nick apresentasse a história no nosso próximo PG. Percebi que ele tinha vontade de fazer isso, mas estava se sentindo um pouco inseguro. Acho que é bom ir dando outras responsabilidades para ele. É, e pelo jeito ele está levando isso bem a sério. Ô, Nick, você não vai brincar comigo? Agora você só fica com esse livro pra cima e pra baixo. Ah, Gabi, eu queria muito brincar com você, mas eu tenho que terminar de ler a história para apresentar no PG. Tô quase terminando. Será que eu vou dar conta? É claro que vai. Eu sou a irmã do melhor contador de histórias do mundo. Ah, que cena bonita de ver. Um irmão apoiando o outro. É mesmo, Heitor. E era assim que funcionava nos tempos dos apóstolos também. Acho que o Nick está experimentando na prática um pouco do sentimento deles. Gente, eu acabei de ter uma ideia. Gabi e suas ideias. Fala, irmãzinha. E se o Nick contar primeiro pra gente a história do livro? Assim ele pode ir treinando. Olha que essa é uma boa ideia, Gabi. Esse também é um jeito de gravar melhor as informações. Ai, eu topo. Eu tava aqui orando e pedindo que Deus me ajudasse de alguma forma. Gostei. Eu às vezes fazia isso com os meus amigos quando tinha que apresentar alguma coisa na igreja. Contava primeiro para eles e depois eu ficava mais calma. Então, vamos nos sentar. Olha, Nick, até o Tig quer ouvir. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações para não me perder na sequência e não esquecer detalhes importantes. A história dessa semana é uma das mais impressionantes que eu já conheci e aconteceu com o apóstolo Pedro. É uma história incrível sobre o cuidado de Deus, do livramento providenciado pelos anjos e de como os seguidores de Jesus ganharam um nome especial. Vocês se lembram do que conversamos na última reunião e de como as coisas não estavam sendo fáceis para os seguidores de Jesus? Aham, eu lembro. Aquele rei Herodes estava sendo muito mal. Queria agradar os judeus e tinha mandado matar Tiago, o irmão de João, não é? Que memória, hein, Gabi? É que eu fiquei muito brava com ele quando a mamãe contou essa parte da história. Herodes não era confiável. Quando viu que tinha chamado a atenção do povo, ele mandou prender também Pedro. Era a época da Páscoa e tinha muita gente em Jerusalém. Vejam o que diz aqui. Herodes pretendia satisfazer os judeus ainda mais, fazendo da morte de Pedro um espetáculo público. Não falei que ele era mau? Só que tinha um problema, Gabi. Herodes era mau, mas não era bobo. Ele já sabia que Pedro estava diferente. Tinha se tornado mais corajoso na defesa de Jesus e se ele tivesse uma oportunidade de falar às pessoas, poderia convencê-las sobre a verdadeira identidade de Jesus. E isso traria dificuldade para as autoridades, incluindo ele. Descreveu bem, pai. Pensando nisso, Herodes marcou o dia da execução de Pedro e mandou reforçar ainda mais a segurança para que não houvesse qualquer possibilidade do Pedro fugir.
Aqui diz que ele foi colocado entre 2 soldados e preso por 2 correntes, cada uma delas presa a um dos soldados. Era para não ter realmente nenhuma chance, mas isso só serviu para mostrar ainda mais o poder de Deus, né, Nick? É importante contar esses detalhes no PG. Sim, mãe. O mais impressionante é que os irmãos resolveram orar ainda mais para que Deus fizesse um milagre. Eles sabiam que Pedro era muito necessário para que a mensagem de salvação se espalhasse. E Deus fez um super milagre. Mandou um anjo poderoso para libertar Pedro. Eu fico imaginando a surpresa de Pedro sendo acordado pelo anjo e ouvindo ele dizer para Pedro colocar as sandálias, a capa e se apressar. Pedro deve ter achado que estava sonhando. É verdade, Gabi. Foi isso mesmo que ele pensou. Pedro só entendeu o que tinha acontecido quando viu que já estava na rua. Ele só se lembrava de ter dormido acorrentado entre os soldados e agora estava completamente livre. Foi um livramento incrível. E a primeira coisa que Pedro fez foi ir direto para a casa dos irmãos que estavam orando por ele. Essa parte é até engraçada, porque a moça que abriu a porta pensou que estava vendo coisas e fechou a porta na cara de Pedro. Ai, essa foi boa. As pessoas ficaram felizes e passaram a confiar ainda mais em Deus. Mas Herodes pagou um preço alto porque ele estava, na verdade, lutando contra Deus. Acho que no livro conta, né, Nick, que o mesmo anjo que libertou Pedro deu a sentença de morte a Herodes. E ele morreu comido por vermes em uma festa feita em sua homenagem. Que horror! Aqui diz isso mesmo, pai. E por fim, aquilo que Herodes temia aconteceu. A influência de Pedro só aumentou e o nome de Jesus se tornou ainda mais conhecido. A boa notícia da salvação em Jesus chegou a muitas outras pessoas, incluindo as que viviam em Antioquia. Você sabia, Gabi, que tanta gente começou a seguir Jesus Cristo em Antioquia que deram a esse grupo o nome de cristãos? Ai, que legal! Então foi assim que surgiu esse nome? É tão bom saber que Deus cuida de nós e de cada detalhe da nossa vida. Amo essas histórias. Parabéns, Nick! Acho que você vai se sair muito bem quando contar essa história no PG. É verdade, Nick. Você mostrou que é muito responsável e fez um bom trabalho. Também acho, Nick. Você é o melhor. E eu estava aqui pensando... Numa próxima vez, você me ajuda a estudar a história para eu também contar no PG? Claro, Gabi. Já tenho até uma ideia de qual pode ser. Dá uma olhada aqui neste capítulo. Se chama Anjos Abrem a Prisão em Filipos. E é a história de como Deus libertou Paulo e Silas de um jeito tão incrível quanto fez com Pedro. Acho que você vai gostar de contar essa história. Deixa eu ver. É aquela que fala do terremoto e do guarda da prisão? Sim, mas cuidado, Gabi. A primeira coisa é deixar o livro inteiro até sua apresentação. Os apóstolos foram cuidadosos em cercar os novos convertidos com a proteção da organização do Evangelho. Onde quer que houvesse cristãos, igrejas eram organizadas. Os apóstolos nomearam oficiais, estabelecendo a ordem e o sistema adequados para o bem-estar espiritual dos cristãos.